Ok, minha gente, de volta agora com o Vanderlei Pérez, né? E a gente vai bater um papo sobre tudo que está acontecendo essa semana e a importância, e não me canso de falar disso, desse trabalho que está sendo realizado pela TV Diário, pelo Grupo Diário, pelo programa El Carracena, que é informar a população quem são e o que pensam nossos candidatos. Hoje, doutor Maurício Schiavo, que para a gente aqui é uma figura quase que da casa, né? Que ele está sempre aqui. Vanderlei. Bom papo com o Maurílio, né? Principalmente na questão do trânsito, você vê que a pessoa que tem o domínio dos problemas da cidade consegue se desenrolar num assunto até complexo, né? Todo mundo tem solução para tudo. Aí você pega a fala do Maurílio, com aqueles cabelos brancos de senhor sabedor de tudo, né? Ele dá uma resposta muito honesta. É preciso que alguém que entenda dê a decisão, aponte a solução para o trânsito e que alguém contrate essa pessoa que entende. Porque quando você vai fazer uma mudança de mão, você vai inverter alguma coisa, você vai fazer as transformações que a cidade precisa, no seu olhar você vê o que te beneficia mais. Para mim, por exemplo, me prejudica muito ir ao bairro São Pedro, que eu tenho ido cada vez menos, porque para voltar eu tenho que ir ao centro. Dependendo da hora, eu não posso fazer mais isso. Eu tenho que ver, eu estou no bairro São Pedro, tenho que pensar se não é bom fazer um atalho pelo alto ou pelo Meudon, para chegar onde eu quero chegar. Para outras pessoas, essa mudança foi boa. Então, dependendo do seu ponto de vista, você vai achar a solução que é melhor para você. E quando o engenheiro de trânsito, a engenharia, ela trabalha no sentido de ser boa para todo mundo, né? Essa questão mesmo dos retornos. O grande erro aqui em Teresópolis é certamente o roda-quarteirão que nós não temos. A gente tem uma avenida, a cidade em torno de uma avenida principal, muitos quarteirões dos dois lados, e você não tem roda-quarteirão, que isso é o básico de qualquer cidade, é o mínimo. Não precisa nem de engenheiro para isso, né? Que o roda-quarteirão você não anda muito para fazer o rodo. E o trânsito quebra, né? Você não tem as avenidas, comércios impactantes no trânsito, utilizando a avenida principal como entrada para os seus negócios, né? Em qualquer cidade com o mínimo de organização e em que os empresários não mandem no prefeito mais do que o eleitor deveria mandar, que o cidadão deveria mandar, você não pode permitir um supermercado multimarket com entrada pela avenida. Um Green Fruit com entrada pela avenida, ele tem que entrar pela lateral e sair pela avenida, porque já sai fazendo o fluxo. Quando ele entra, a cancela está fechada, está com 2 na fila, tem muita gente, não tem vaga dentro, e quando vê tem 10 carros, 15 carros na avenida, travando o trânsito, provocando o risco de um acidente. Isso em benefício do empresário, porque talvez a entrada lateral seria ruim para ele, num primeiro momento, depois vai ser bom demais. Né? Porque nada pior para ele, para o empresário, do que ele ser culpado por um problema, um nó no trânsito que está havendo. Essas coisas o engenheiro de trânsito vai avaliar de pronto. Né? Eu falo isso com certa propriedade porque eu ando muito. Né? Você vai nos shoppings, nas cidades maiores ou cidades parecidas com Teresópolis, que tem esse tipo de problema, isso aqui não existe. Você não entra pela rua principal. Você entra numa ruazinha de acesso, uma rua paralela, né? E você sai na pista de velocidade já, porque a saída é no fluxo, até para facilitar a sua saída, para você saber o que está fazendo. Né? Quando você sai pelo lado, você não sabe qual mão que tem agriões, né? Isso é mais complicado para quem não é da cidade. Essas coisas são mínimas, e aqui não ocorre, e ao ponto de, quando o secretário de Segurança e Trânsito fez aquela mudança, que seria uma mudança razoável, era uma mudança boa, ou não era tão impactante, de mudar o sentido da ponte da Rua Tenente Luiz Meireles, da Cotinguiba, da Nilza Chiapeta, obrigando a pessoa a ir até a Rua 1º de Maio, virar a esquina do Pecado e pegar a reta, os empresários quicaram e o prefeito mandou ele parar com aquilo, derrubou a obra pronta. O semáforo já estava sendo instalado, a pista o canteiro central já tinha sido quebrado. Exatamente. Porque os empresários não gostaram. Foi ruim para eles. Agora, por que tem que ser bom para o empresário e ruim para a cidade inteira? Um outro problema que a gente tem é a rua Manuel Dias e a Doutor Oliveira na Barra do Imbuí. Eles ali deram uma rua para o supermercado. O supermercado é dono da rua. Mas ali o problema maior foi do prefeito anterior, que autorizou, sem avaliar o impacto, o Regina naquele espaço ali. Aquela filial do Regina jamais poderia estar ali. Mas o Regina é mais na frente. É mais na frente, mas ali, o nó é lá. O nó no trânsito foi ali, porque ali tem carro estacionando em espinha de peixe e dando ré numa rodovia federal.
Ali é horrível. Então, aquilo ali que foi grande impacto. Extremamente E perigoso. aquilo ali, inclusive, foi quando complicou. Depois, tanto que o supermercado do Multimarket, já havia ali antes um supermercadozinho menor, naquele mesmo espaço, depois vem o Multimarket, então o impacto dele no trânsito ali não é tão grande. Ele é mais a questão dos caminhões e daquele presentaço que o governo deu para o dono do supermercado de fechar uma rua e dar para ele essa rua, né? E em detrimento, aquilo desvalorizou a praça. Tá? Quando fechou aquela rua ali, tirou o ponto de táxi daquela rua, você transformou aquela praça num canto. O ponto de táxi continua. Sim, mas não, continua, mas ele não é mais aquele ponto de táxi na beira de rua, né? Sim, não é mais. Ele não tinha aquela característica, né? Aquela rua, inclusive, ali, se mantiver esse fluxo pela Rua Manuel Dias, aquele trecho de rua tem que ser agregado à praça. Tem que ser agregado à praça. Não tem como você ter uma Câmara de Vereadores que permite, você ter um Ministério Público que permite, ou que não fecha os olhos para isso, um prefeito que ignora que aquele espaço é público, não é do dono do supermercado. Aquilo não pode ser utilizado como entrada do supermercado. Ele que compra o terreno mais à frente, compra o terreno onde tem a escola do lado, ele tem que arrumar uma solução, né? Você não pode pegar um bem público, um bem de todos, e dar para alguém usar. Mas o prefeito, ele acha que pode. Tanto que, numa resposta que ele fez agora à Câmara, o André Drugais fez uma pergunta, um pedido de informações ao prefeito sobre os terrenos da Sudantex, o terreno da prefeitura dentro da Sudantex, que é o túnel à beira de rio e aquele prédio, né, da prefeitura, que estão sendo usados, uma parte dele está sendo usada pela empresa de água, né? Aquele terreno na boca do túnel, uma área grande ali, é da prefeitura. É terreno com RGI, da prefeitura. Tá? Existe a troca dos 20, e a prefeitura pagou caro por isso. A prefeitura deu 20 milhões naquele terreno ali no túnel, né? Então, e aí o prefeito foi e autorizou a empresa de água a deixar lá os canos, deixar as coisas dentro daquele terreno lá, e disse para a Câmara que não, que é poder dela, que ele pode fazer isso sim, e no outro momento disse que o terreno não é da prefeitura. E ficou por isso mesmo, e está ficando por isso mesmo. Então, nós estamos vivendo também aqui um período meio que de exceção na política municipal, onde o prefeito, em função do prestígio que ele tem com o judiciário e com os empresários e com as pessoas que decidem os rumos da cidade, que o rumo da cidade não se decide só na prefeitura, ele faz o que ele quer, e a imprensa que ousa questionar isso, que ousa divulgar isso, é chamada de imprensa bandida, de imprensa que faz fake news, porque esse prefeito ele tem esse hábito de adjetivar os outros com os defeitos que ele tem. Então, é muito complicado. Mas eu espero que nós temos aí agora... Falta só um mês, né, rapaz? Está faltando um mês e alguns diazinhos, né? Para nós termos aí essa mudança nesse processo político. E hoje nós precisamos, sim, nesses 5 candidatos que estão aí, a gente tem que ter neles, no candidato a prefeito, uma qualidade que vai ser muito útil nesse próximo processo, para esse próximo governo que a gente vai encarar. Alguém que tenha habilidade política. Se você não tem habilidade, quer resolver tudo na truculência, você não é o candidato ideal para essa próxima eleição. Depois de passar por esse processo, nós precisamos de um candidato a prefeito, de um novo prefeito, que saiba falar com a Câmara, que saiba falar com os empresários, com o devido respeito, que saiba falar com as entidades que tocam a cidade, né, com as entidades de classe, com a sociedade civil organizada, tem que ter essa fala, porque isso foi cessado nesse momento agora. O prefeito ele acuou a Câmara, desvalorizando a Câmara, atropelando a Câmara, ele cooptou setores da sociedade para ele poder fazer o que bem quis, tanto que ele vendeu a água com todas as entidades, com toda a sociedade organizada batendo continência para ele. Estão aí agora, muitos deles aí reclamando que a conta de água dobrou de valor, que para religar é tanto, que essa coisa toda, mas na hora que estavam vendendo a água, a gente estava lá de bobo, questionando, e por isso pagando a conta de fazer o enfrentamento, né? Então, ou seja, esse prefeito ideal para nós seria alguém que tivesse capacidade de conversa. Porque na política, meu caro, você tem que conversar com todo mundo. Você conversa com um cidadão de bem, com padre, com pastor, com traficante, você conversa com todo mundo. Você tem que ouvir todo mundo, porque você é prefeito de todos. O problema de todos com os outros, com as outras relações que eles têm que ter, os outros órgãos vão resolver, mas ele não pode abrir mão de falar com a pessoa mais simples, até com a pessoa mais importante da cidade. Você acha que a grande expectativa vai ser, depois que conhecermos o prefeito, né?
depois do dia 6 de outubro, a grande expectativa será o secretário de governo, que é o secretário de governo que é o elo de ligação com a Câmara e com os empresários. Se o secretário de governo não tiver pleno conhecimento, um secretário de governo da cidade e de pessoas, ele também deixa o prefeito na mão, né? O secretário de governo, essa figura, né, de secretário de governo, do chefe de governo, ela é muito importante no governo, porque ele fala não só com a Câmara e com o setor organizado da cidade, e com o contribuinte, né, ele é o cara que dá a voz final, ele pensa igual o prefeito, né? Ele tem que pensar igual o prefeito para tomar decisões igual o prefeito e poupar o prefeito de problemas menores. Sim. O varejo é com ele. E ele tem que ter capacidade de ser um mini prefeito daquela prefeitura ali, onde algumas coisas que o prefeito nem sabe que ele decidiu, mas sabe que ele decidiu pelo que é melhor, porque ele tem consciência e conhecimento disso. Alguns governos tiveram sabedoria para escolher bons chefes de governo, né? Você pode olhar para alguns, sem querer citar, mas já citando, como não citar um João Nogueira, quando foi chefe de governo do Tricano naquele período de 89 a 92. João Nogueira tinha uma habilidade para lidar com todos os problemas, ele conhecia a cidade, tinha sido vereador, ele era empresário, uma pessoa bem-sucedida, muito bem relacionada. Sabia falar bem com o vereador? Ele sabia pedir ao vereador tanto. E dava a coisa mastigada para o seu líder de governo na Câmara, né? Na questão da relação com a Câmara, ele disse, isso aqui o prefeito quer que aprove, isso aqui é importante por isso, isso aqui é meio complicado, mas olha, luta por isso aqui lá vai ser bom, pode não ser bom no primeiro momento, o discurso vai ser complicado. Ele tinha essa conversa, porque ele já tinha sido vereador. Isso aí, a Câmara, esse governo que está aí, perdeu porque, em momento algum, ele teve alguém que soubesse falar com a Câmara. E mesmo aqueles que sabiam falar com a Câmara, vamos ter um exemplo aqui do Henrique Carregal, que foi secretário dele por um período. Sim. Um cara bom de falar e tal, um cara bom de lidar, só que ele não deu poderes a ele para decidir. O chefe de governo, quando ele pede, vereador, vote nisso aqui, você vota a favor disso aqui, constrói a vitória para esse projeto de lei na Câmara, que aquele seu braço de luz que eu prometi vai ser colocado amanhã. Que aquele quebra-mola, já está o asfalto comprado, mas semana que vem chega. Que aquela escola que eu prometi trocar a diretora, eu só estou amarrando um negocinho aqui com a secretária de Educação e ela vai trocar, porque realmente ela não pode continuar. É o poder da negociação. Esse cara é o cara que faz conversa torta, né? Vamos dizer assim, uma conversa complicada de fazer, mas ele tem que fazer, e o prefeito sabe que ele está fazendo essas conversas, porque ele pensa igual o prefeito, e o prefeito de vez em quando dá as coordenadas para ele. Olha, não vai nesse caminho não, esse cara tem que dar uma segurada, ele está pedindo demais, esse cara pede, e na hora que eu preciso, ele não está comigo. Essa conversa é muito difícil ser chefe de governo. Então, quando você olha assim para um Rogério Santos Rocha, que foi chefe de governo do Celso, olha, é uma dama, é uma pessoa com uma facilidade, ele não teve nenhuma dificuldade com a Câmara. E uma Câmara de 21, uma Câmara poderosa, uma Câmara com pessoas esclarecidas, é uma Câmara difícil de lidar. E o Celso teve facilidade de lidar com a Câmara, com aquele secretário, né? Depois você vai ter um período tricano, mas tinha um Paulinho, que ele não dava tanto poder ao Paulinho, mas o Paulinho tinha decisões, o Paulinho Nascimento, ele tinha decisões assim, ele tinha sabedoria para falar com a Câmara, dava aquela embromada com o vereador, ou seja, e tinha também uma facilidade, porque o Tricano nunca teve dificuldade com a Câmara, porque ele tomava a Câmara de assalto, né? Então teve ali o secretário, ele era o presidente Noel, era o presidente Galo, que era uma extensão da prefeitura na Câmara, né? Então ele tinha facilidade porque ele dava o poder e o cara conseguia negociar. Então isso é muito importante, essa relação. Eu não consigo, eu olhando para os 5 candidatos e avaliando a possibilidade da vitória de cada um, eu não olho assim, quem seria o chefe de governo desse, quem seria daquele. Eu não consigo ver, eu já estou pensando porque isso aí, essa conversa é uma conversa muito íntima do candidato a prefeito. Né? Isso vai ser segunda-feira, dia 7 de outubro. Começa a gente já ali, vai né? estar aqui falando disso. Mas hoje eu acho que os próprios candidatos ainda não têm ideia de quem serão os seus chefes de governo. Não tem. Até porque alguns candidatos nem têm a noção da importância de um chefe de governo. Daquele cara que tem que ser aquele cara que ele é capaz de dar um cheque em branco para ele fazer uma compra e pagar e fechar uma escritura, porque ele confia nele.
Mas tem que ser também um cara que, além de ser uma pessoa de confiança, tem que ser uma pessoa também de confiança dos outros, inclusive dos adversários do prefeito, né? Um chefe de governo bom é aquele que consegue ter uma conversa com um adversário que quer comer o fígado do prefeito, mas consegue tirar aquele leite de pedra ali. Mas você sabe que eu já tenho de 2 candidatos, eu já tenho o nome? Pô, que bom. De 2 candidatos eu já tenho o nome. Ó. Daqui a pouco eu vou te falar. Tá Quem será o secretário de governo caso esse candidato ganhe a eleição? Mas a própria prefeitura é muito... De um eu tenho certeza. Essa prefeitura, nesse modelo que está aí, de 22 secretarias, né, começou com 13, com o Celso, foi uma mudança que ele fez em 83, a reforma administrativa. Eu acredito que um próximo prefeito com capacidade administrativa, a primeira coisa que ele vai fazer é uma reforma administrativa. Não comporta mais 22 secretários brigando numa mesa por um discurso que alguns não dominam, né? Você tem uma separação que alguns municípios já fizeram das secretarias fins com as secretarias meio, né? Você tem os secretários meio, é um tipo de secretário, o secretário fim é outro tipo. Um secretário de educação, um secretário de serviços públicos, um secretário de saúde, ou mesmo esporte, cultura, desenvolvimento social. Esses secretários falam com a ponta, falam com o povo. Ele tem uma característica muito própria, diferente do secretário técnico da administração, da procuradoria, da fazenda, da gestão de pessoas. Esse secretário é outro tipo de secretário. Eu estou me lembrando de uma... Quando você joga esses dois tipos de secretário na mesma mesa, não dá bom resultado. Eu estou me lembrando de um secretário que teve no governo passado aí, que mandava até no prefeito, quando foi criada a Secretaria de Expansão Social. Nossa. Você lembra da Secretaria de Expansão Social? Lembro dela, Hã? Era poderosa, né? Era poderosa, ela mandava até no prefeito, rapaz. Mas era uma pessoa ela mandava buscando o resultado. Sim. Nós estamos falando aqui da Dona Gilda, né? A Dona Gilda Lopes Leite. Foi uma grande secretária e ela era o João Jurema, lembra dele, né? Tinha uma coluna no jornal, havia sido empregado da Dona Gilda na Gazeta, né? Gazeta era da Dona Gilda e Pedro Hélio. E duas pessoas saudosas, pessoas que não tinham muita relação de amizade, mas sempre tive muito respeito por eles, e eles tinham muito respeito comigo, muita consideração. Eu tive isso também com eles. E ela era chamada de prefeitinha da reta. Prefeitinha da reta que mandou. Então, o pessoal tremia. Porque quando era o Celso era jeitoso, né? O Celso te dava um não com jeito, né? Já ela não, ela era truculenta, ela dava decisão e passava o cerol, não tinha esse negócio. Ela telefonava para mim e falava assim: Hélio, eu preciso falar com você. Quando agora? Foi Dona Gilda, todo o programa se vira. Coloca o operador para ficar falando. Pegava meu carro, ia para lá, eu já sabia que ela queria falar comigo no escritório particular dela, não na prefeitura. Mas ela tinha uma capacidade administrativa muito grande. Tinha, e ela foi muito importante na Secretaria de Expansão Econômica, porque a secretaria era uma secretaria meio que política, né? O secretário anterior era o Carregal, né? Era o irmão do Pedro Jara, né? O Vitor Jara, teve essa função também, né? Meio fazenda, meio isso aí. E ela era aquela pessoa que buscava o resultado. Então, a decisão dela, incisiva, era em função do resultado. Não era por maldade, não era por querer espezinhar ninguém, né? Mas o pessoal tinha um pavor dela. Ninguém queria ser secretário dela ou queria ter problema que passasse pela secretaria dela. Ela mandava muito, realmente. Então, um secretário, a gente já está especulando aqui quem será o secretário, nem o prefeito nós temos ainda. Mas vamos ter em breve. Bom, amanhã... A certeza que nós temos é que esse aí não vai continuar, isso já está muito bom. Já está bom? Já está muito bom, né? Esse aí, sabendo que esse aí não vai ficar muito tempo Você mais... acha que ele vai até o final? Ele não vai sair fora, não? Eu não sei. Não, não tem como, não tem necessidade de renunciar, a Câmara não quer tirar, não tem mais motivo para tirar. Agora já a questão desse acabou. CP está meio que agarrado na justiça ainda, né? Mas ele cumpre o mandato até o final, até porque ele precisa ser considerado o pior prefeito da história com mandatos completos. Porque ele ficar um mês antes, ele não vai conseguir enganar as pessoas, dizendo que não conseguiu concluir o governo, onde tudo aquilo que ele prometeu, ele ia entregar naquele um mês ali. 6 meses de prefeitura, onde ele destruiu, além de não construir nada do que prometeu, ele destruiu muita coisa que estava pronta, né? Destruiu ali Noronha, destruiu a escola Climeia, destruiu posto de saúde, destruiu rua, destruiu praça, fez o diabo, né? E construiu. Destruiu, inclusive, a paz que havia na cidade, nas relações, né? Você tinha uma relação entre os poderes que era amistosa, hoje é uma relação de imposições, né? Isso é muito ruim. Chegamos ao final do programa de hoje. Amanhã é o último dos vice-prefeitos, é uma vice-prefeita, que é Mônica Medrado. Confesso que eu não a conheço.
Daqui a pouco eu vou estudar sobre a vida dela, né? Que já me mandaram o release, né? E amanhã a gente vai bater um papo muito interessante. Ela vem da Federação PT-PSOL, que hoje se fala federação, né? Os dois grupos que se juntaram, os dois partidos, PT e PSOL, fazem uma federação. Rede. PSOL Rede. É PSOL e Rede? É PSOL Rede. Tem razão, é PSOL e Rede. PSOL Rede e PT-PV, né? Não é PT, não. É PT com PV e o PSOL com a Rede. Aí é uma federação. Então, amanhã, Mônica Medrado, a última da série dos 5, e na segunda-feira a gente começa, mas aí segunda-feira é papo para amanhã. Tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite. Muito obrigado e a gente volta às 10 da manhã. Obrigado, Vanderlei. É isso aí, bem-vindos candidatos a prefeito, bem-vinda Mônica Medrado amanhã. Parabéns, Maurílio, pela sua entrevista de hoje. E semana que vem, vamos aí ouvir que o próximo prefeito vai estar aqui semana que vem, né? O próximo Seja prefeito. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta. Num desses dias, o prefeito vai ter estado dando entrevista à TV Diário, nesse seu programa. Parabéns pelas entrevistas que tem feito. E ao longo da próxima semana a gente vai saber o que esses camaradas estão pensando, né? O que eles estão aprontando na cachola lá para convencer a gente a votar neles, né? Vamos aguardar então. Muito obrigado, até amanhã, 10 da madrugada. Tchau.